noite. Seja bem-vindo a mais uma celebração online da Igreja Missionária Unida de Itagimirim. Curta o vídeo, compartilhe e nos siga aqui no YouTube. E também nos siga no Instagram, @Igreja Missionária IT. Cremos que você será abençoado. E para continuarmos, vamos orar abençoando o nosso culto desta noite. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer por mais esse dia e pelas nossas vidas e por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos mais uma vez aqui, louvando, adorando, engrandecendo o Teu nome. Quero apresentar diante do Senhor a pessoa que vai ministrar a palavra, que o Senhor possa estar usando ela tremendamente, falando aos nossos corações. Amém. E voltamos já já. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Para sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus
sempre. Amém. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, o céu azul de estrelas pontilhado, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quando a vagar nas matas e florestas, o passaredo alegre ouço a cantar. Olhando os montes, vales e florestas, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quando eu medito em seu amor tão grande, teu filho dando ao mundo pra salvar, na cruz vertendo seu precioso sangue, minha alma pode assim purificar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, te adorarei prostrado e para sempre. Quão grande és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Boa noite, graça e a paz a todos vocês que acompanham, né, o canal no YouTube da Igreja Missionária Unida em Itagimirim. Queridos, é uma honra, né, uma alegria estar aqui esta noite com vocês. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Jocélia, eu sou ovelha do pastor Willas, da Igreja Missionária de Eunápolis. E eu vou estar dando continuidade, queridos, a essa temática, né, que é proposta para esse mês. Eu vou falar a respeito de virtudes. E se você puder, abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Até aí, amados. Vamos orar? Pai Santo e Deus amado, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concede, Pai, de nos ensinar um pouco mais a respeito de virtude, ó Deus. Nós queremos ser parecidos contigo, Jesus, é por isso que nós nos dedicamos a aprender sobre virtudes, a desenvolver. Dá-nos um coração ensinável, Senhor, para que nós possamos a cada dia mais aprender virtudes maravilhosas, Deus, para agradar o Teu coração. Esse é o nosso desejo, a nossa oração,
em nome de Jesus. Amém, amém. Então, queridos, o que são virtudes? São todos os bons hábitos, né? Virtudes é uma predisposição do indivíduo de trilhar o caminho do bem. Virtudes é você desenvolver o caráter de Cristo. Você ter as mesmas atitudes que Cristo. Então, por isso, o Espírito falou tão fortemente ao meu coração com relação a esse tema. Então, que a nossa atitude seja semelhante, seja a mesma, conforme as atitudes de Cristo, né? Esse é o nosso desejo. Então, amados, eu quero falar rapidamente a respeito de algumas virtudes. As virtudes são inúmeras, são muitas, mas enquanto eu meditava a respeito desse tema, enquanto eu orava ao Senhor pedindo direcionamento, Ele falou ao meu coração e me destacou, né? Me saltou às vistas 5 virtudes essenciais na vida de um servo do Senhor. Então, eu quero falar a respeito de bondade, né? Inicialmente. Nós precisamos desenvolver essa virtude, a virtude da bondade, amados, a cada dia. Né? Quando eu leio a história de Dorcas, né, lá em Atos, no capítulo 9, você vai encontrar no versículo 36 a 42, é uma história curta, mas é que toca o meu coração, porque Dorcas, ela era uma discípula de Cristo. E a palavra vai dizer que ela se dedicava a praticar as boas obras, ela se dedicava a ajudar as pessoas necessitadas. Então, que coisa linda. Então, o que aconteceu com Dorcas? Dorcas ficou doente. E aí ela veio a falecer, ela morreu, amados. Mas Deus usou o apóstolo Pedro para ressuscitar essa mulher. Mas o que me chama a atenção, mas é que enquanto ela esteve morta, muitas viúvas, na verdade a palavra diz assim, todas as viúvas daquele lugar, né, ela residia em Jope. Então, todas as viúvas fizeram questão de ir até ali, levar os vestidos, as roupas que ela fazia, sabe? Como forma de demonstrar o quanto ela era boa, o quanto ela ajudava, o quanto ela se preocupava com aquelas viúvas. Então, que testemunho lindo, queridos, que nós possamos, onde quer que nós formos, também exalar dessa virtude que é a bondade, que é o amor ao próximo, que é ajudar. Sabe, queridos, às vezes nós olhamos tanto para os nossos problemas, tanto para as nossas dificuldades, que a gente esquece até que a gente pode fazer mais pelo outro. Sabe, Deus nos abençoa e Ele nos abençoa muito. Só que a bênção não é para que nós possamos reter unicamente para nós. Deus nos abençoa para que nós também possamos abençoar outras pessoas. Então, essa é a cultura do reino de Deus. Né, de pessoas que são abençoadoras, não de pessoas que são, sabe, egoístas, né, que retêm. Então, essa é a primeira virtude, bondade, que a bondade habite no meu e no seu coração. Eu também quero falar a respeito de retidão, eu quero falar a respeito de santidade, de integridade, de temor a Deus. E quando eu penso a respeito disso, é Jó, né? Jó quem me vem à memória. Queridos, eu não sei se isso chama a sua atenção, mas chama muito a minha atenção, porque o próprio Deus vai dar testemunho a respeito de Jó. Você vai encontrar no capítulo 1 de Jó, versículo 8, Deus dizendo, sabe, viste o meu servo Jó, não há na terra homem mais íntegro, sabe, homem irrepreensível, justo, que teme ao Senhor e que se desvia do mal. Aleluias, amados. Nós precisamos buscar essa santidade, essa integridade, essa retidão perante o Senhor. É certo, amados, que nós somos falhos, nós somos pecadores, nós erramos, mas com a ajuda do Espírito Santo de Deus, nós podemos. Quando nós nos achegamos ao Senhor Jesus, nós vamos sendo transformados de glória em glória. Então, nós precisamos buscar desviar do mal, amados. Às vezes nós não importa o que os outros dizem, não importa o que vão pensar, eu estou fazendo e ponto final. Mas há coisas que aparentam mal, e a palavra vai dizer fugir da aparência do mal. Então, não é só importante aquilo que eu penso, é importante o testemunho que eu dou para o meu irmão, é importante o testemunho que eu dou para aqueles que não conhecem a Jesus. Então, integridade, temor ao Senhor, santidade, vida reta, é o que nós precisamos
ter, amados, nós precisamos viver verdadeiramente, dar verdadeiramente esse testemunho a respeito de Cristo, para que pessoas possam ser alcançadas. A Bíblia vai dizer que nós somos uma carta viva do Senhor. Nós somos a Bíblia aberta, que as pessoas vão ler. Então nós precisamos agir, nós precisamos ter esse caráter de Cristo, né, que viveu em santidade. Outra virtude que toca muito o meu coração é a fidelidade. Fidelidade que habitou em Ruth. Ruth foi fiel à sua sogra Noemi. Você pode ler, né, o livro de Ruth, é um livro curto, mas que tem lições preciosas para nós. Né, aquela mulher, ela tinha perdido seu marido, né, Noemi também tinha perdido seu marido, tinha perdido seus 2 filhos. Então Noemi se viu só, amargurada. Então o que ela diz? Ela tem notícias de que Israel está prosperando. Nessa época ela estava vivendo em Moabe. Então ela resolve despedir as suas noras. Dizer, vão minhas filhas, vão porque eu não tenho mais como ajudar vocês, eu não tenho mais filhos. Então podem ir, voltem para a casa dos seus pais, refaçam suas vidas, casem de novo. E Orfa, a outra nora dela, vai. Né? Fica um pouco reticente, mas vai. Agora, Ruth, a atitude de Ruth é louvável, porque Ruth diz, eu não te deixarei. Eu não te deixarei. Onde você for, eu irei. Onde você pousar, eu pousarei. O seu Deus será o meu Deus. Isso é maravilhoso. Fidelidade. Como nós precisamos ser pessoas fiéis uns aos outros. Como nós precisamos de amigos fiéis nas nossas vidas, irmãos. Queridos, nós passamos dias às vezes tão difíceis, sabe? E nós precisamos olhar para o outro. Nós precisamos ser amigos fiéis uns dos outros. Nós precisamos, sabe, olhar para o nosso irmão, porque nós sabemos muitas vezes a luta que ele enfrenta. Nós temos nossas lutas, sim, mas nós sabemos a dificuldade dos nossos irmãos. A Bíblia diz que a gente tem que dividir as nossas cargas uns com os outros, querido. Então a gente precisa dessa fidelidade. A gente precisa chegar para um irmão e a gente precisa dizer, eu estou contigo. A sua luta é a minha luta. A nossa fé está unida. Aquilo que você precisar de mim, eu estou aqui. E que não seja só de boca, amado, mas seja com atitude. Como nós precisamos de amizades dessa maneira, queridos. Nós precisamos ser assim uns com os outros. Sabe, nós precisamos de menos dedos apontados e mais mãos estendidas. Sabe, porque dedo para apontar, boca para criticar, tem demais. Mas alguém para dizer assim, eu estou contigo. Eu posso te ajudar. O que é que você está precisando? Eu estou aqui, pode contar comigo. São poucos, queridos. Então, que nós possamos viver, sabe, essa fidelidade para com os nossos irmãos, como Ruth teve com a sua sogra. Queridos, a fidelidade de Ruth abriu portas. Sabe, a fidelidade de Ruth tirou ela de uma situação de miséria, de pobreza, e levou ela a uma situação de abundância, porque ela foi fiel. Sabe, a fidelidade de Ruth tirou ela de uma história de dor, uma vida marcada por tragédia, porque ela podia ter continuado com essas marcas do passado. Mas ela foi fiel, e porque ela foi fiel, a história dela foi mudada, a história dela foi transformada, de uma vida marcada por tragédia, por uma vida nova, uma vida diferente, uma vida de bênção. Você vai olhar, mas e Ruth é uma das poucas mulheres que constam na genealogia de Jesus. Que coisa extraordinária! Por quê? Porque ela foi fiel. Então, que sejamos também pessoas fiéis com os nossos irmãos, porque a fidelidade certamente também abrirá portas para nós. Amém? Aleluias. Uma outra virtude maravilhosa é a sabedoria, amados. Nós precisamos de sabedoria. Todos nós precisamos de sabedoria. Né? E o mais maravilhoso é que a Bíblia diz que se a gente tem falta de sabedoria, é só pedir ao Senhor, porque o Senhor dá sabedoria liberalmente. Então, que coisa linda é a gente saber que o Senhor dá sabedoria.
Então, que nós possamos orar pedindo sempre ao Senhor, dá-nos sabedoria. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, vai dizer a palavra. Então, nós precisamos ser sábios. E aqui, queridos, eu quero falar um recadinho, especialmente às mulheres. Sabe, citando o exemplo de quem? O exemplo de Abigail. Abigail foi uma mulher sábia. Abigail era casada com um homem rude, um homem mau, um homem grosseiro. Nabal era terrível. Ninguém suportava estar perto dele, porque ele tinha um gênio ruim. Mas Abigail, queridos, tinha sabedoria. Abigail sabia lidar com essa situação. Você não viu Abigail se transformar numa vítima. Ela não deixou que um marido difícil ditasse a identidade dela, ditasse quem ela seria. Ela não deixou que um marido, complicado a diminuísse. Sabe? Ela não deixou que a autoestima dela fosse abalada. Porque muitas vezes a gente vive num casamento complicado e você encontra muitas mulheres que se sentem diminuídas, que ouvem palavras depreciativas e aceitam aquilo. Certamente, Abigail não. Porque você lendo a palavra, está lá, queridos, em 1 Samuel, no capítulo 25, você vai ver a história de Abigail. A palavra diz que ela era inteligente, ela era uma mulher sábia, ela era bonita. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a autoestima dela estava preservada. Ela não entregou o ser dela, o quem ela era, a identidade dela nas mãos do esposo. E aqui, amados, entenda, eu não estou falando nada contrário ao casamento, nada contrário à esposa amar e honrar o seu marido. Pelo contrário, porque o casamento é plano de Deus, é sonho de Deus. Não é isso que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo que a sua identidade você só encontra no Senhor. É o Senhor quem te dá o valor. A sua autoestima, a sua emoção, ela precisa estar equilibrada em Cristo. Independente de como seja o seu marido, independente, você precisa ser uma mulher sábia. A palavra vai dizer que a mulher sábia edifica a sua casa. Então nós precisamos rogar a Deus, pedir a Deus constantemente sabedoria, para que a nossa casa esteja edificada sobre a rocha que é Cristo. Então Abigail, ela por conta da sabedoria dela, ela impediu o rei Davi, de cometer um ato que talvez fosse terrível, ia manchar a história dele. Mas ela chega com toda a sabedoria no falar. Ela se coloca diante dele e diz: olha, meu Senhor, a culpa foi da sua serva. Não leve a mal, não leve em consideração a ofensa. Não leve em consideração a ofensa do meu esposo. Não leve em consideração a ofensa de Nabal. Não leve. Eis aqui, eu preparei as coisas com maior carinho, aquilo que foi solicitado. Então, receba de bom grado. Tu és ungido de Deus. Tu serás rei de Israel. Não manche as suas mãos. Que não seja necessário depois você parar para olhar a sua história e ver que você derramou sangue desnecessariamente. E aquilo, amado, foi tão poderoso que naquele momento o rei Davi ele estava tão irado, ele estava tão enfurecido, mas as palavras brandas, as palavras dessa mulher tão sábia acalmaram aquele furor, acalmaram. E ele se foi, Davi se foi em paz, em tranquilidade. Então, depois essa mulher, quando ela se tornou viúva, futuramente ela veio a ser uma das mulheres do rei Davi. Então, por quê, querido? Por causa da sua sabedoria. Então, que nós sejamos estas mulheres sábias, homens e mulheres sábios. Sabedoria. Nós precisamos pedir ao Senhor, cada dia mais, nós devemos buscar a sabedoria, porque agrada ao Senhor. Agrada ao Senhor. Aleluias. Eu também queria falar, queridos, a respeito de excelência. Excelência, coragem, também são virtudes maravilhosas. E eu quero citar, onde que eu vejo essas virtudes? Em qual personagem bíblico? Eu vejo na vida de Daniel.
Amado, se você for olhar a vida de Daniel, você vai encontrar um homem que tudo que ele fazia com excelência. Entende? Ele era um homem muito inteligente, muito estudioso, muito dedicado. Ele fazia o melhor. Sabe, ele estava num lugar em que as pessoas não serviam a Deus, mas ele serviu a essas pessoas, ele serviu a esses chefes de Estado, como se ele estivesse servindo ao Senhor, com excelência, dando o seu melhor. Tudo o que ele fazia era excelente. Você vai encontrar testemunho disso, né? Você pode ler lá Daniel 5, versículo 12, capítulo 6, versículo 3, sempre enaltecendo as características dele. Sabe, Daniel, ele não era um homem medíocre, um homem comum. Ele buscava, ele se esforçava, ele queria fazer o melhor. E nós também, queridos, nós precisamos buscar essa excelência, amados. Porque, às vezes, a gente está num pensamento assim, poxa, nós estamos no reino de Deus, nós estamos fazendo. A gente não precisa de capacitação, a gente pode ir fazendo, né, da nossa maneira simples, e o Senhor vai nos capacitando. Amém. O Espírito Santo de Deus nos capacita sim. Mas, queridos, pare para pensar, o nosso Deus é um Deus de excelência. Tudo que Ele faz é bom. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Se o nosso Deus é excelente, nós devemos nos parecer com Ele. Nós devemos buscar a excelência. Então, no que tiver ao nosso alcance, amados, buscar sim. Buscar nos capacitar, buscar investir. A gente faz isso muitas vezes para o nosso trabalho. Por que muitas vezes a gente não quer fazer para o reino de Deus? Então nós precisamos, tudo que estiver ao nosso alcance, seminários, cursos, para que nós possamos servir ao nosso Deus com excelência. Porque Ele é digno do melhor, amados. O nosso melhor, nós sabemos que nós nunca chegaremos à perfeição. Mas a gente precisa estar como Daniel. A gente precisa sentir que nós estamos fazendo o nosso máximo, o nosso melhor. Nós estamos servindo a Deus com o nosso melhor, porque é assim que diz a palavra de Deus. Tudo que façais, faça como se fosse para o Senhor. Tudo, amado. Então isso está falando de quê? Se esforce. Seja excelente nas suas coisas, independente. É servindo na sua casa, é servindo na sua família, é no seu trabalho secular, sim, mas sobretudo ao Senhor, sobretudo na casa de Deus. Tudo aquilo que o Senhor colocar sobre as suas mãos, não faça de qualquer jeito, amado. Faça com excelência, porque a palavra de Deus vai dizer, maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então nós precisamos fazer o melhor, nós precisamos fazer com excelência. Essa, eu creio que é uma virtude que nós devemos buscar. Nós devemos almejar sermos cada vez melhores, queridos, porque é para o nosso Deus. E certamente Ele se alegra. Ele se alegra, né? O Senhor olhava para Daniel e um anjo, né, veio declarar a Daniel, enquanto ele estava orando lá, fazendo aquele período de consagração. Oh, tu és muito amado. Amado pelo Senhor. Todos nós somos amados, é claro. Somos amados pelo Senhor. Mas que coisa boa você arrancar do Senhor elogios, sabe? O Senhor se agradar de ti, porque Ele está vendo o seu esforço, Ele está vendo que você está buscando fazer o melhor. Então é dessa forma que nós devemos ser. Nós devemos fazer tudo com excelência. E nós devemos também ter a coragem que Daniel teve. Daniel, queridos, é algo impressionante. Mas esse homem, ele foi levado para a Babilônia, ele era jovem. Ele passou quase toda a vida dele na Babilônia, porque ele morreu lá na Babilônia. E ele serviu a muitos reis, ele teve uma vida longa. Ele serviu a todos com excelência e ele não abandonou os princípios do Senhor. Desde o início você vai olhar, Daniel decidiu não se contaminar. Então aquele homem viveu a vida toda na Babilônia, mas Babilônia nunca entrou no seu coração. Ele estava ali naquele lugar perdido, naquele lugar de caos, naquele lugar, naquele antro de pecado, de idolatria.
mas os princípios dele não foram mudados, amados. Então é exemplo para nós. Nós vivemos num mundo caótico, nós vivemos num mundo onde os valores estão deturpados, mas nós sabemos em quem temos crido. Nós servimos a um Deus que não muda. Os princípios do Senhor são imutáveis. Então nós devemos, com coragem, segui-los. Com coragem, com convicção, haja o que houver. Nós precisamos dessa coragem. Nós não podemos nos vender, nós não podemos retroceder. Daniel não retrocedeu, sabe, diante de um decreto que impedia qualquer pessoa de orar ao Senhor durante 30 dias. Você acha que isso intimidou Daniel? De modo nenhum. Ele sabia da consequência. A consequência era ir parar na cova dos leões. Mas a palavra diz, se o hábito de Daniel era orar 3 vezes por dia antes do decreto, depois do decreto não mudou em nada. 3 vezes por dia, Daniel estava lá na presença do Senhor. Daniel estava lá orando, Daniel estava buscando ao Senhor. E não era escondido não, amados. Era com suas janelas abertas para quem quisesse ver que ele servia ao único Deus, ao Deus Todo-Poderoso. Então nós também não devemos temer, nós não devemos nos envergonhar de servir a Deus, de manter os princípios do Senhor, independente de críticas, independente de consequências. Nós sabemos que Deus, a palavra de Deus, ela é a verdade, ela não muda. Passarão céus e terras, mas a palavra do Senhor nunca, jamais passará. Então nós precisamos ser imbuídos dessa coragem. Essa é uma virtude que nós precisamos para as nossas vidas, amados. Queridos, essas virtudes o Senhor falou fortemente ao meu coração. Só que enquanto eu estava para fechar essa mensagem, o Senhor me trouxe à memória o versículo 29 do capítulo 11 de Mateus. Mateus 11, 29, o Senhor diz assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, mas eu fiquei pensando a respeito disso, quando Deus só me trouxe esse versículo. Poxa vida, se Jesus, o próprio Jesus está dizendo, aprendam comigo, aprendam de mim, anda comigo, tenha intimidade comigo, me busque, aprendam comigo, porque eu sou manso e humilde. Então nós precisamos, essas são virtudes que é claro que nós precisamos desenvolver. Nós precisamos ser mansos, nós precisamos ser humildes. E às vezes você pode dizer assim, mas eu já tenho essas características. Muitas vezes, mas a gente julga que a gente já tem essas virtudes, essas qualidades. Mas é no dia a dia, é no tratar um com o outro que a gente vai sendo provado. E muitas vezes nós estamos sendo reprovados e nem sabemos, amados. Sabe, a mansidão, ela é a característica de uma pessoa que ela é branda, pacífica, ela é moderada. É o oposto de você ser agressivo, de você ser rude. Então, queridos, o exemplo que eu encontrei é Moisés, né? Porque a Bíblia dá testemunho, né? A palavra vai dizer, você pode encontrar em Números, no capítulo 12, lá no versículo 3, vai dizer que, ora, Moisés era um homem muito paciente, era um homem manso, mais do que qualquer outro que havia na terra. Então, Moisés era manso. Então, ele guiou aquele povo, um povo murmurador, um povo de dura servil, um povo obstinado, amado. 40 anos naquele deserto. Ele aprendeu a ter essa virtude, a ser manso. Nesse episódio aqui que a gente está falando, que eu estou citando, né, de Números capítulo 12, aconteceu que Moisés se casou com uma mulher etíope, né? Em algumas traduções dizem cuxita. E aí o que aconteceu? Miriam e Arão se juntaram, amados, para criticar essa atitude de Moisés. E eles começaram a dizer, ué, agora Deus só fala através de Moisés? Não, Deus pode falar também através de mim, Deus pode falar através de você. Eles estavam criticando, aquilo ali era um espírito de rebeldia, de rebelião nascendo, queridos. Mas imediatamente você vai ver na palavra de Deus, a palavra diz assim, ó, Deus ouviu.
Deus ouve, meus irmãos. Deus ouve, sabe, quando você critica o seu pastor. Deus ouve quando você critica o seu líder de célula. Deus ouve quando você fala mal do seu patrão. Deus ouve quando você fala mal das autoridades. Deus ouve, meus amados. E Ele não se agrada. Ele tanto não se agrada que imediatamente a palavra vai dizer que Ele manda chamar Arão e Miriam. E é o próprio Deus que dá testemunho a eles. Os 3 estão ali, Moisés, Arão e Miriam, e Deus fala. Com os outros profetas, eu falo em sonhos, eu falo em visões, mas com Moisés eu falo face a face. Então, essa semente de crítica, essa semente de murmuração, trouxe uma consequência para a vida de Miriam. Miriam ficou leprosa por conta disso. Mas aí onde é que vem a mansidão? Mansidão vem porque os irmãos estavam ali criticando, estavam reclamando, estavam julgando Moisés. Mas você não vê ele se levantar, você não vê ele se exaltar. Tranquilo ele estava, tranquilo ele permaneceu. Então, não é necessário que muitas vezes que a gente se levante, não é necessário que a gente se defenda. O nosso Deus é o nosso defensor. Foi o próprio Deus que veio em favor de Moisés. E para você ver, é um espírito tão grande de mansidão, que Moisés é que teve que orar a Deus. Moisés orou a Deus em favor de Miriam, para que ela não ficasse leprosa para sempre, amados. E Deus ouviu a oração dele. Ela permaneceu leprosa por 7 dias. 7 dias ela ficou afastada do acampamento. Mas depois ela pôde voltar. E certamente aprendeu, uma lição valiosa. Então nós precisamos, meus irmãos, nós precisamos de mansidão. Mansidão não é só uma aparência, sabe? Uma aparência de pessoa tranquila. Não, ali, por fora, a sua fisionomia às vezes está tranquila. Às vezes você não explodiu. Mas por dentro só Deus sabe. Então, mansidão não é só isso, não. Mansidão é total submissão ao Senhor, à palavra de Deus. Isso é mansidão. Então, tudo precisa estar em submissão ao Senhor. As nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas emoções, tudo nós precisamos entregar ao Senhor e entregar em submissão. E o exemplo maior, amados, é o nosso Senhor Jesus Cristo, que foi submisso até o fim. Jesus, eu não sei você, mas eu fico impressionada. Quando eu leio a respeito do julgamento de Jesus nos evangelhos, você vai encontrar em muitas ocasiões a frase. Quando Jesus estava sendo acusado, aí tem sempre essa frase. Jesus não respondeu palavra. Jesus não respondeu palavra. Eu destaquei aqui até Marcos 15, versículo 4 e 5, diz assim, Pilatos questiona Jesus. Você não vai responder? Veja de quantas coisas o estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada. E Pilatos ficou impressionado. Não foi só Pilatos, não é só Pilatos que fica impressionado, não. Eu fico muito impressionada. Sempre que eu leio esses textos, me impressiona, me toca fundo, porque é quase que instintivo, sabe, a nossa vontade de se defender. É instinto. A gente não pode suportar uma crítica, uma reclamação, uma acusação que imediatamente a gente quer se justificar, a gente quer se defender. Eu tenho filhos pequenos, então eu vejo isso constantemente. Um não precisa olhar para o outro. Antes de terminar a fala, o outro já está se justificando, já está falando, já está se defendendo, já está chorando. Então muitas vezes nós somos dessa maneira, mas Jesus não. Manso, tranquilo. Jesus, ele cumpriu as profecias dele, sabe? Todas as profecias. Isaías, se você for ler Isaías 42, versículo 2, falando a respeito do Messias, ele diz assim, o Messias não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz sobre as ruas. Você vai ler em Mateus 12, 19, também a mesma coisa, está citando o profeta Isaías. Não discutirá, nem gritará, ninguém ouvirá sua voz nas ruas. Então está falando de quê? Que o Messias, o Deus conosco, Emanuel, não seria um homem de escândalo, um homem que grita, um homem que usa da força. E ele cumpriu, ele foi manso.
Então, é esse exemplo que nós precisamos. É essa mansidão que nós precisamos ter. Algumas pessoas, às vezes, não querem agir dessa maneira porque, equivocadamente, elas entendem que mansidão é fraqueza. Que se você não fizer nada, se você não rodar a baiana, como dizem por aí, você não consegue nada. Mas, queridos, é como eu disse, nós não precisamos lutar as nossas lutas. Não somos nós que precisamos ganhar as coisas no grito. Nós temos um Deus todo-poderoso que luta por nós, que guerreia as nossas batalhas. É Ele que vai à nossa frente. Então, ainda que a gente seja caluniado, ainda que sejam retirados os nossos direitos, quem pode impedir o agir de Deus? Quem pode impedir os planos de Deus na nossa vida? Ninguém. Então, a gente precisa ter mansidão. Mansidão é isso. É essa virtude que diz que nós somos guiados pelo Espírito Santo. Porque mansidão é um fruto do Espírito Santo de Deus. Então, mansidão é você confiar no Senhor. Isso é mansidão. Porque se você é manso, você não se desespera no meio das adversidades, das tribulações. Por quê? Porque você conhece o Deus em que você crê. Você sabe o Deus em que você serve. Você sabe que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Que Ele não se esquece de você. Que Ele está contigo em todo o tempo. Que Ele te ajuda, Ele te sustenta com a destra fiel dEle. Então não há o que temer. Se você tem mansidão, então você suporta as injúrias das pessoas, as injúrias, as críticas, as ofensas. Você suporta, queridos. Por quê? Porque nós podemos todas as coisas em Deus que nos fortalece. É Jesus que nos fortalece. É o Espírito Santo que nos fortalece a suportar aquilo que nós tivemos que suportar, amados. Por quê? Porque seja lá o que estivermos passando, é permissão do Senhor. E nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que servem ao Senhor. Daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então não há o que temer. Não há o que você pensar que você vai conquistar e conseguir coisas na força do seu braço. Não há necessário. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Redentor. O nosso Redentor vive. É Ele quem luta por nós. Aleluias. Glórias ao nome do Senhor. E para finalizar, mas eu quero falar um pouco sobre a humildade. Você observa que eu iniciei nessa mensagem lendo Filipenses 2, versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Quando o apóstolo Paulo escreveu isso, ele estava ali chamando a atenção, ele estava corrigindo a igreja de Filipos. Ele estava dizendo, deixem as ambições egoístas. Deixem de pensar só em si. Deixem de olhar só para o seu próprio umbigo. Parem com essa vaidade. Considerem os outros superiores a vocês. Então, ele estava exortando a igreja. Sabe, às vezes a gente fica só olhando para nós, é para a nossa dificuldade, é para o nosso problema. Ah, porque eu tenho problema, eu tenho dificuldade, eu tenho que resolver. Isso é egoísmo. Isso é egoísmo e a gente não olha para o lado, não ajuda o outro, não estende a nossa mão. Então, Paulo estava dizendo para essa igreja, não é dessa maneira. Basta com essas coisas. Seja a atitude de vocês semelhante à atitude de Cristo. E qual foi a atitude de Cristo, queridos? Uma atitude de humildade. Porque Ele mesmo sendo Deus, Ele não considerou que Ele devia se apegar ao ser igual a Deus. Ele se esvaziou de si mesmo. Ele abriu mão da sua glória. Ele se humilhou a si mesmo. Ele se tornou homem. Ele veio, suportar as dores, pagar o meu e o seu pecado ali na cruz. Ele foi fiel, ele foi obediente até o fim. Até morte e morte de cruz. E por causa da sua obediência, Deus o exaltou à mais alta posição. E lhe deu um nome que está acima de todo nome. E ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, humildade, se o nosso Jesus,
que era Deus, que estava com Deus, abriu mão, se esvaziou de si mesmo, se esvaziou da glória, para vir ser servo, para nos dar exemplo, porque não é só que Jesus falou que nós devemos ser, ele veio e ele foi servo, ele ensinou, ele foi o exemplo, o maior exemplo. Então nós precisamos de humildade na nossa vida, nós precisamos. Você pode dizer, não, mas eu sou uma pessoa humilde. Mas, queridos, humildade, sabe, é você ser humilde quando você não é ofendido por qualquer coisa, amados. Isso é ser humilde. Sabe quando você recebe palavras negativas e você perdoa aquilo imediatamente? Isso é humildade. Humildade é quando você não fica pensando mais de você, pensando que você merecia, sabe, uma outra coisa, que você merecia um outro tratamento. Queridos, a Bíblia vai dizer que a gente não deve ter um valor, sabe, mais elevado do que nós deveríamos ter a respeito de nós mesmos. E Paulo está dizendo, considerem os outros superiores a si mesmos. Então, muitas vezes a gente não verbaliza essas coisas, mas a gente pensa, sabe, poxa, eu devia, eu merecia, eu precisava, devia ser comigo. Isso são pensamentos que demonstram falta de humildade. Então, sempre, em todo o tempo, nós devemos aprender a ser humildes. Humildes, sabe? Quando eu me lembro do exemplo de Ana. Ana está lá no templo, está lá no tabernáculo, orando, clamando ao Senhor, derramando a sua alma na presença do Senhor. E porque ela estava orando, talvez de um jeito diferente, né, na visão do sacerdote Eli, ele chega para aquela mulher e diz assim, mas bêbada a essa hora, já está embriagada, abandona o vinho. Eu pergunto a você, se você fosse tratada desse jeito na igreja, como é que você responderia? Quando você é insultado ou maltratado em algum lugar no comércio ou no seu trabalho, como é que você responde? Isso fala a respeito de humildade. Porque quando nós vamos e a gente já começa, a gente já eleva o tom e a gente quer responder na mesma... Isso é falta de humildade. Isso é orgulho dentro do nosso coração. Porque veja lá a resposta de Ana. Em momento nenhum Ana se exaltou. O profeta está sendo ali, né, o sacerdote foi grosseiro com ela. Mas ela responde, não, meu Senhor. Não tome sua serva. Olha o modo de falar. Olha a forma respeitosa. Não tome sua serva como uma mulher qualquer. Eu não estou embriagada, eu estou orando a Deus. Eu estou derramando meu coração na presença do Senhor. Eu estou lançando aos pés do Senhor toda a tristeza que há no meu coração. Entende? Uma resposta tranquila, uma resposta humilde. Então, é dessa maneira que nós devemos ser humildes, meus irmãos. E eu finalizo, né, por aqui. Nós precisamos ser humildes. Sabe, de tudo aquilo. Eu comecei e eu quero terminar esta palavra dizendo a vocês. Sabe, Filipenses 2:5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Se nós queremos ter virtudes, meus irmãos, nós precisamos ser imitadores de Cristo. Porque Cristo é perfeito, Ele é completo. Todas as virtudes estão nele. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então, Ele está nele. Ele tem, sabe, para nos ensinar a desenvolver virtudes. Então nós precisamos do Espírito Santo de Deus em nossa vida, que é quem nos capacita a desenvolver essas virtudes. Amém, meus queridos? Vamos orar? Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigada por esta palavra. Muito obrigada por trazer ao nosso coração, Deus, esse entendimento, Pai. Que virtude é mais do que uma qualidade, é mais do que uma característica, Deus. É um modo de viver, é o viver com os bons hábitos, é o desenvolver o caráter de Cristo. E nós queremos ser assim, Pai. Nós queremos, Deus. Então nós te pedimos, Senhor Jesus,
ensina-nos a ter um coração como o teu, manso e humilde. Espírito Santo de Deus, cria em nós um coração ensinável, um coração disposto a aprender de ti. Nos ajuda a cooperar contigo, para que os frutos do Espírito, para que as virtudes do Senhor sejam desenvolvidas em nós, Pai. Nós queremos nos parecer contigo, Jesus. Ajuda-nos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus eu oro e eu abençoo a cada pessoa que assiste essa palavra, que ouve essa palavra, seja no momento em que ela for transmitida a primeira vez, ou seja em qualquer outro tempo que essa palavra chegar ao coração dessa pessoa, que o próprio Espírito Santo de Deus trabalhe e ajude-a, assim como eu peço que o Senhor me ajude a desenvolver virtudes. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluias. Boa noite. Vamos falar um pouco de dízimo e oferta. Na palavra do Senhor, em Salmos 116, 12, diz assim: O que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? O que daremos ao nosso Deus, que tem nos abençoado em tudo e nos deu a salvação em Cristo Jesus? Amém? Mesmo sabendo que não somos merecedores de nada, a Tua graça e a Tua misericórdia nos alcança todos os dias. Como não amar e adorar esse Deus? Que possamos expressar a nossa gratidão ao Senhor todos os dias, por todos os benefícios que recebemos diariamente. Apresenta agora diante do Senhor seu dízimo e oferta e agradeça pela oportunidade de contribuir em sua casa. Amém? Vamos orar agora ao Senhor, agradecendo a Deus pela oportunidade. Deus, te louvamos, Senhor, pela oportunidade de estar aqui na Tua presença para adorar o Teu santo nome. Deus, eu entrego diante do Senhor, nesta hora, cada dízimo e oferta. Pai, receba como aroma suave. Deus, em nome de Jesus, abençoe cada vida, cada família. Deus, neste momento, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmão, vocês que estão em casa, aqui embaixo tem o nome do Pix e a conta Bradesco, se vocês quiserem estar fazendo a transferência, né? E contribuindo na casa do Senhor. Amém? Que palavra maravilhosa recebemos de nossa irmã em Indianápolis, mas agora vamos dar continuidade com os nossos avisos. Sábado, às 16 horas, teremos a nossa escolinha bíblica presencial aqui na igreja. E sábado, um recado aos nossos jovens, temos o nosso Hype, às 19h30, você não pode ficar de fora. E domingo, como vocês já sabem, o nosso culto presencial e online aqui na Igreja Missionária. É isso aí, nos vemos semana que vem, que Deus te abençoe. Falou, tchau!